O Padre Pio sabia quem estava no purgatório, ele sabia quanto tempo a pessoa ia passar no purgatório, quando é que ela seria libertada. Ele sabia também quem é que tinha se perdido, quem tinha ido para o inferno, né? E nós podemos mudar essa situação, podemos mudar a situação de quem iria se perder, ou a situação de quem está no purgatório. Nós podemos aliviar essa pena. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal e mundo. Meu nome é Odair Gutierrez, estou aqui em São Paulo fazendo essa gravação do programa Padre Pio. Lembrando que agora vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp. Olha, o WhatsApp está espetacular, é fácil. Você pode pedir esse presente que nós estamos distribuindo nessa semana. Você pode se inscrever para ser filho protegido do Padre Pio, que é o mais importante de tudo. E nós vamos ver pelo programa de hoje como sendo filho protegido do Padre Pio, nós podemos libertar almas do purgatório. Podemos libertar muitas almas do purgatório. Bom, eu estou de novo aqui num lugar meio fora ontem não deu para fazer vídeo. Olha, está um caos aqui em São Paulo a questão da energia elétrica. Na minha casa eu fiquei na escuridão. Não pude usar computador, não pude usar nada. Eu descobri que no meu escritório chegou a energia, eu vim correndo para cá, estou fazendo essa gravação, espero que ela saia normal, porque o assunto de hoje é muito importante mesmo. Foi tirado do livro do Padre Alessio Parente, que nós já conhecemos, Padre Pio e a importância de rezar pelas almas do purgatório. E vocês vão ver que o fato que ele conta aqui vai nos entusiasmar demais a rezar pelas almas do purgatório, a fazer apostolado do Padre Pio, porque indiretamente, fazendo apostolado do Padre Pio, nós estamos levando um monte de pessoas a aumentarem a sua devoção às almas do purgatório, e com isso vamos aumentando o exército com o Padre Pio de general para podermos libertar essas almas todas. Bom, então eu vou começar com a leitura. Deixa eu fazer uma pausa, acho que eu preciso fazer aqui. Não preciso não. Eu ia fazer uma pausa aqui para ajustar a iluminação. Vamos ver aqui. Pronto. Na verdade eu tinha que ajustar aqui de onde eu estou lendo, porque eu não consigo ler, etc. Mas vamos lá que o nosso tema é muito importante. Sabemos que ao longo da sua vida, Padre Pio foi visitado por diversas pessoas famosas do teatro, da música e até da política. Olha, parece que naquele tempo o número dos políticos bons, hoje tem evidentemente, mas o número naquela época era muito maior, então o Padre Pio atendia. E vocês vão ver que aqui se trata de um caso de uma pessoa que era muito boa, porque ele se preocupava com a sua vida espiritual. Um deles mantinha uma amizade bem próxima, que era o político Honorável De Caro, deve ser Honorabile De Caro em italiano, um membro do parlamento italiano. Ele conta a seguinte história. Então agora vem a redação do próprio político, né, dando seu testemunho dessa conversa que ele teve com o Padre Pio. Ele diz assim: uma noite
em 1943, estive a sós com o Padre Pio, que ia a caminho do coro da antiga igreja. Naquele tempo, 1880, desde 1880, eu tô com a síndrome da falta de energia aqui em São Paulo, é uma coisa terrível, mas desde 1980 já tinha energia elétrica na Itália. Então talvez a gente não deve imaginar essa cena à luz de velas, no convento, etc. Mas à noite, sempre a iluminação era mais fraca naquele tempo. Então ele estava sozinho com o Padre Pio a caminho do coro. O que é o coro? Aquela parte superior, para aqueles que conhecem o Giovanni Rotondo, que fica onde fica o coro, normalmente o coro que canta, etc., da antiga igreja, né? E que foi lá onde ele recebeu os estigmas, onde ele ficava muito tempo rezando, etc. Não sei se foi da antiga igreja, aqui ele está falando em 1943, eu acho que já era a igreja que a gente conhece hoje, que tem uma pequenininha do lado, que é a antiquíssima, depois tem a antiga e depois tem a moderníssima. Bom, então ele está contando que ele estava caminhando com o Padre Pio em direção ao coro. Estes foram momentos maravilhosos de comunhão espiritual e ocasiões em que o Padre me ensinava muitas coisas de maneira delicada, gentil, lisonjeira e humilde. Olha como isso aqui contrasta com a imagem que se procura fazer do Padre Pio como um homem meio brucutu, meio grosso. Nada disso, ele era enérgico, mas ele era, olha só, delicado, gentil, lisonjeiro e humilde. É bom guardar esses detalhes. Sentia o Espírito de Deus em suas palavras. Sentamos em um banco, em um longo corredor. De fato, antes de chegar no coro, tem um banco que se pode sentar. Eu até estou vendo a cena. Quem conhece lá sabe. Esta noite, falou-me de 2 pontos importantes da vida espiritual. Opa, isso aqui vale para nós então. Um refere-se a mim, ao político, e o outro às almas do purgatório, que é o que interessa no nosso caso aqui, principalmente para continuar essa série sobre as almas do purgatório, que hoje já está no 12º episódio. Olha, está ficando interessante essa série. Percebi que ele tinha o conhecimento exato do estado das almas do purgatório, após a morte e a duração do sofrimento destinado a elas pela divina bondade, como punição pelas ofensas feitas a Deus. Ou seja, de novo, tem gente que fala, mas como? Almas santas, as santas almas do purgatório, etc. Claro, quem está no purgatório é porque morreu e está de graça. São pessoas que ou tiveram um arrependimento perfeito na hora da morte, ou tiveram uma vida constante, procurando o amor de Deus, procurando a salvação, né? Estando em estado morreu em estado de graça, né? São almas de primeiríssimo, se salvaram. Totalmente o contrário de alma que foi para o inferno, né? Aí não tem mais jeito. Então a gente pode sim falar as santas almas do purgatório. É que tem gente que levantou esse problema aqui nos comentários, mas eu não levo a mal. É bom que levantem, porque hoje em dia há um tal desconhecimento da doutrina católica, há um tal desconhecimento do catecismo e das verdades básicas da doutrina católica, que a gente entende que se ponha esses problemas, né? Bom, e olha que ele fala, pessoas que tinham ido para o purgatório pela divina bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer, para se purificar. Eu vou arrumar um pouquinho aqui a posição aqui, acho que melhora um pouquinho. Bom, Padre Pio disse-me, continuou o político falando, Padre Pio disse-me, Deus respeita a personalidade do homem. Olha que interessante. Deus, ao mesmo tempo que Ele nos dá a personalidade que nós temos, né? E aí nós, às vezes, alteramos muita coisa com a questão do livre-arbítrio, etc. e tal, mas Deus respeita a personalidade do homem. O homem deve escolher
É o que o Padre Pio diz para ele. O que podemos encontrar neste mundo? Podemos encontrar um pouco de música, mas ainda da música nos cansamos, enquanto que das coisas do alto nunca nos cansaremos. Olha que está usando um exemplo aqui de uma coisa direita, ouvir música, música boa, né? Tem músicas aí que são satanistas, imorais, etc. Mas ele está dizendo assim, a gente pode ouvir uma música boa, né? O mundo que nos dá essa música, mas até disso a gente se cansa. No céu a gente nunca se cansa. Quem está lá há 1 milhão de anos tem a impressão que chegou ontem, chegou agora, há 1 minuto atrás. Quem já está 1 minuto no inferno tem a impressão que já está 1 milhão de anos no inferno e no purgatório também. Continua ele falando. Entendi claramente que oferecer o cansaço da vida, que é o sofrimento dos sofrimentos, sempre será acompanhado por uma misteriosa felicidade que nos recompensa com lucro. Eu vou ler de novo, olha que interessante. Entendi claramente que oferecer o cansaço da vida, a vida é dura, a vida é cansativa. Meu Deus do céu, esses dias aí, aqui sem luz, sem energia, sem nada, tomando banho frio, é terrível, né? E tem os sofrimentos normais, né? Incompreensões, dificuldades, brigas, discussões, aflições, preocupações. Olha só, oferecer esse cansaço da vida, que é o sofrimento dos sofrimentos. Quer dizer, se a gente souber viver bem esses cansaços da vida, né, nós estamos sofrendo o sofrimento dos sofrimentos, né, sempre será acompanhado de uma misteriosa felicidade que nos recompensa com lucro. É impressionante isso aqui, é impressionante. Agora, continua o político descrevendo. Vamos ao segundo ponto. O amor ao nosso próximo, que é o outro meio de chegar a Deus. Aqui a gente entra muito na questão do amor de Deus, muito na questão da pequena via de Santa Teresinha também, né? Aliás, se você ainda não conhece a Aliança Teresiana, vai lá, inscreva-se, a sua vida espiritual muda mesmo, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, principalmente no que diz respeito ao amor de Deus e ao sofrimento. E aqui nós vivemos já o sofrimento dos sofrimentos, que é o sofrimento dessa vida, né? E que a gente não oferece. A gente devia oferecer logo de manhã, acordar, a primeira oração, se ofereço os sofrimentos desse dia. Quando a gente comunga, oferecer na ação de graça o sofrimento da vida, né, da semana, do que há de vir. Né? Bom, então, agora vamos ao segundo ponto, que é o amor ao nosso próximo, que é o outro meio de chegar a Deus e ao conhecimento exato que Padre Pio tinha do estado de uma alma do purgatório e a duração de sua punição. Não quer dizer que a alma que vai para o purgatório, se algum sacerdote tiver sacerdote, eu não quero gente que diz, eu acho que não é assim. Não, por favor, eu quero gente que me dê doutrina, porque eu acho. Tem gente que acha que vai para o céu e vai para o inferno, né? Desculpa falar desse jeito. Tem gente que acha que é maravilhoso, que Deus está contente com ele, e não está coisíssima nenhuma. Então, vamos lá. Se a gente pode mudar essa situação, quer dizer, uma alma vai para o purgatório por 100 anos. Padre Pio sabia, ela foi condenada a 100 anos. Mas nós podemos aliviar, nós podemos encurtar essa purgação dessa alma, né? Aliviar essa alma, encurtar esse tempo, né? Através de missas, de orações, de sacrifício. Nós podemos mudar. Se não, de que adiantaria a igreja mandar rezar pelas almas do purgatório se elas vão ficar lá 100 anos mesmo, não tem conversa, não sai e está acabado. Não, não seria assim, né? Então, um dia, confiei-lhe a alma de um escritor de que tinha gostado de ler na juventude. Ele disse, olha, queria que o senhor rezasse por um escritor, já tinha morrido, né? Não disse nada mais, não disse nem sequer o nome do escritor.
Padre Pio, no entanto, entendeu perfeitamente a quem estava me referindo. Seu rosto ficou vermelho, como aflito pelos sofrimentos dos outros, e então disse: ele amou demais as criaturas, amou demasiado as criaturas. Esse escritor que o membro do parlamento, aquele deputado, nem sequer citou o nome. Mas será que essa pessoa se perdeu? Perguntei quanto tempo essa alma estaria no purgatório. Portanto, era um escritor bom, né? Um escritor que morreu em estado de graça. E o Padre Pio respondeu: pelo menos durante 100 anos. Olha que impressionante, né? Portanto, essa pessoa tinha morrido em estado de graça, estava no purgatório, o Padre Pio sabia. Opa, me escapou aqui a nossa matéria. Pronto, achei. Então, diz aqui, continuou o político escrevendo aqui: temos de rezar pelas almas do purgatório. É incrível o que podem fazer para o nosso bem espiritual. Isso tudo é o Padre Pio que ensinou para ele. As almas do purgatório podem fazer bem para nós espiritualmente. Elas não podem fazer bem para elas mesmas, mas para nós elas podem. E nós podemos fazer bem para elas. Então, é incrível o que podem fazer para o nosso bem espiritual, como gratidão por aqueles que na terra se lembram de rezar por elas. Agora, como é que no purgatório ela vai fazer bem? Você lembrou de rezar pelas almas do purgatório? Elas vão fazer bem para você. Mas como é que elas vão fazer esse bem? Ele diz aqui: alguns anos depois, Padre Pio explicou esse ponto mais claramente. As orações das almas do purgatório são muito eficazes aos olhos de Deus, porque estão num estado de sofrimento, um sofrimento de amor por Deus, a quem aspiram. Elas oram por seus familiares. Olha que interessante. Eu espero que tenha bastante familiar no purgatório rezando por mim, né? Já pensou? Mas a gente reza por ele, pelas almas do purgatório, e elas rezarão por nós. Por quê? Elas estão vivendo o sofrimento, um sofrimento tremendo, elas estão em estado de sofrimento contínuo e um sofrimento de amor por Deus, porque elas querem se purificar para poder contemplar Deus face a face. Quer dizer, então é um sofrimento totalmente originário do amor de Deus que essas almas têm. Isso aqui é maravilhoso. Outro episódio, continuou o político, outro episódio que trago na memória e me faz meditar na eficácia da oração. Devo salientar, em mais de uma ocasião, eu escutei o Padre Pio dizer que o destino de uma alma não depende de sua condição no último instante da vida. Olha só. Não depende de sua condição no último instante. Quer dizer, uma alma boa, uma alma que sempre praticou os mandamentos, etc. Não depende tanto disso, mas depende dos últimos lampejos de arrependimento que pode salvá-la de uma morte espiritual. Inclusive, o pecador, se ele receber a graça do arrependimento perfeito, ele vai para o céu, né? Então, o que nós devemos fazer? Pelo que eu entendo aqui que o Padre Pio diz, nós devemos levar uma vida santa, uma vida em estado de graça e pedir através dessa vida que nós tenhamos o arrependimento na hora da morte, porque isso aqui vai ser decisivo para nós. Quantas vezes a gente não se confessa sem estar com arrependimento perfeito, mas não é com contrição, mas por atrição, ou seja, pelo medo do inferno, e nós devemos nos confessar, né? Mas o perfeito é o arrependimento. É isso que, olha só, depende dos últimos lampejos de arrependimento que pode salvá-la de uma morte espiritual. Como é importante a unção dos enfermos, a extrema unção, confissão, a bênção que o padre dá na hora dos santos óleos, a bênção que o padre dá muitas vezes, a bênção papal, com indulgência plenária, como tudo isso é importante na hora da nossa morte, e como é importante nós não ficarmos enrolando na hora de atender um doente.
na hora de poder levar um sacerdote para o doente, não ficar com aquelas bobagens, será que ele não vai ficar preocupado? Não! Preocupado deve ficar você se você não fizer isso. Porque na sua hora, pode ser que ninguém faça também. E se você sempre se preocupar com isso, Deus vai se preocupar com você também na sua hora. Pode estar certo disso. Nessa ocasião, continua político, nessa ocasião, falou de forma incontestável como resultado da salvação. Olha a frase do Padre Pio. Você ficará surpreso ao encontrar almas do paraíso que nunca supôs que estariam lá. Ou seja, eu não gosto daquele meu vizinho, eu não gosto daquele meu amigo, eu não gosto de não sei que parente, mas, se nos últimos lampejos de arrependimento ele tiver um arrependimento perfeito, ele poderá ser salvo da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É ir para o inferno. É impressionante, você ficará surpreso ao encontrar almas do paraíso que nunca supôs que estariam lá. Como o sujeito que for para o inferno também vai ficar surpreso com muita gente que ele vai encontrar e falar, mas fulano era um santo, fulano era bonzinho, fulano tinha devoção. Às vezes era um sepulcro caiado, né? E quantos existem por aí? Quantos existem por aí? Continua o político. Há alguns anos, soube da morte de um conhecido ateu e veemente, eu confiei a sua alma às orações do Padre Pio. Ele me disse, mas se ele já está morto? Olha que interessante que vem aqui. Não tomei suas palavras no sentido de que a alma tivesse se perdido, ou que agora as orações seriam em vão. Por isso, lembrei ao Padre Pio que as suas orações poderiam colocar aquela alma na condição a ser purificada, a ser salva, mesmo após a morte. É aquilo que nós falamos para Deus. Ele vai repetir aqui, eu vou ler. Ele disse para o Padre Pio, Padre, para Deus o tempo não existe, Deus é eterno, Deus é presente. As suas orações podem fazer parte das condições requeridas por Deus para que a alma não se perca. Isso foi precisamente o que quis dizer. Mas o rosto do Padre Pio se ruborizou, ficou vermelho. E com um maravilhoso sorriso mudou de assunto. Quer dizer, aquela alma já estava no inferno. E do inferno ninguém sai. Para que rezar para uma alma que está no inferno? Não tem jeito. Mas o Padre Pio tinha discernimento suficiente para saber que valeria a pena ele rezar por alguém que talvez Deus levasse em consideração aquelas orações. Né? Eu posso rezar por uma pessoa do século XV? Claro que eu posso. Quem sabe? Deus estava esperando, Deus o salvou, deu para ele a graça do arrependimento perfeito, na previsão de que no século XXI alguém rezaria por ele. Nós já falamos muito disso. Né? Agora, termina o político, volta o padre Alessio Parente comentando. Vamos agora considerar alguns pontos que Padre Pio fez nesse caso. Então ele diz, devemos usar bem nosso tempo na Terra, porque este pode ser um tempo de purificação para nós, que nos permite apressar a entrada no paraíso. Quer dizer, o nosso sofrimento, aquele sofrimento do dia a dia, o sofrimento cotidiano, aquele sofrimento, ele já vai abatendo as penas do purgatório. Eles podem apressar a nossa ida para o paraíso. Assim, vamos trabalhar enquanto é dia, enquanto estamos vivos. Vamos trabalhar. Você que está ouvindo esse vídeo, eu não sei que hora você está ouvindo, dia, manhãzinha, tarde da noite, à tarde. Nunca é tarde para nós oferecermos nosso sacrifício. Os que virão, o que nós faremos de própria iniciativa. Mas o Padre Pio dizia que não há melhor sacrifício do que aquele de aceitar
aumentar o sacrifício que Deus nos manda. Atenção! E Deus nos manda muitos, todos os dias. Todos os dias. Se você que está ouvindo à noite fala, não, hoje foi um dia bom para mim, não tive sacrifício nenhum. Pensa que algum sacrifício você teve. Ou um trabalho difícil, ou um trânsito horrível, ou uma condução apertada, ou alguém que te olhou com cara feia. Você perdeu a oportunidade. Se você está ouvindo à noite, você perdeu a oportunidade de oferecer todos os sacrifícios. Se você estiver ouvindo de manhã cedo, ou no horário que você possa ter todos os sacrifícios aqui para frente, eu ofereço a Deus. Eu ofereço pelas almas do purgatório, porque elas vão oferecer o sofrimento delas por mim. É uma troca com lucro, como diz o Padre Pio, né? É necessário simplesmente que nos convertamos e desejemos ser melhores com toda a sinceridade e com boa vontade. Quer dizer, eu posso não conseguir ser perfeito, não ser um santo, no sentido de ser canonizado por virtudes heróicas, etc., ou até por ser desconhecido, etc. Não para Deus. Deus está vendo tudo, né? Mas a gente tem que ter o desejo sincero de querer ser santo. Então, o passado será consertado pelo próprio Jesus. Não fica pensando nas coisas do passado. Você já confessou? Então, às vezes é bom confessar pecados do passado, o Padre Pio dizia isso, como humilhação, para se humilhar. Mas não fica, pensa daqui para frente, pensa no amor de Deus, pensa no sofrimento, no sacrifício, na oração, Nosso Senhor Jesus Cristo, conserta o passado. Fazer bom uso do nosso tempo também constitui amar o nosso próximo como a nós mesmos e, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas, conclui o Padre Alessio Parente. Tá aí, pessoal, mais um episódio da série Padre Pio e as Almas do Purgatório. E só me resta dizer que nós vamos rezar a nossa Ave Maria agora pelas almas do purgatório, principalmente aquelas que lhe são caras, que são seus parentes e tudo mais, por você, né, que está nos assistindo, pelas suas intenções pessoais. E queria lembrar que nós estamos distribuindo o pequeno Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito importante também. Eu queria dizer, quem é filho protegido do Padre Pio não precisa ligar para pedir, tá certo? Vocês já vão receber. Tá saindo, vai sair pelo correio aí, vocês já vão receber. Mas pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vão receber, tá certo? Não tem que se preocupar. Agora os outros, liguem para a nossa central, está aqui os números. Os de Portugal, pessoal de Portugal, nós vamos mandar para vocês, mas tem que pedir. Então peça pelo WhatsApp, se você não quer telefonar pelo telefone de Portugal, esse 707, eu creio, peça pelo WhatsApp. Nós temos agora o WhatsApp, vou deixar aqui bem grandão o WhatsApp aqui embaixo, inclua a Regina Fider no seu WhatsApp, para você poder pedir. Olha, pelo WhatsApp você pode pedir para ser filho protegido do Padre Pio, para se inscrever na Aliança Teresiana, para pedir o presente que nós estamos distribuindo na semana, né? Para pedir orações, incluir intenções na missa. É uma barbaridade. Entra lá e faz a experiência. Você não perde nada fazer a experiência. Pelo menos peça orações, né? É interessante. Usem bastante, tá? Espetacular, tá bom? Finalmente, nós estamos na campanha do calendário, aqui no Brasil chamado de folhinha. Como é que é chamado em Portugal, hein? Amigos portugueses, me digam, como é que é chamado calendário ou folhinha? Aquilo que se coloca na parede. Como é que é chamado em Portugal? Portugal às vezes tem algumas expressões diferentes, por isso que eu pergunto. Nós estamos na campanha, vejam o link aí embaixo, na descrição, um link para você poder doar. Os filhos protegidos do Padre Pio receberão o calendário sem problema, não precisa pedir,
Mas se você não é filho protegido do Padre Pio, ajude, colabore para que nós possamos fazer 15 mil calendários. Vocês vão ver aí a quantidade que a gente precisa de dinheiro para fazer isso, para pagar esse custo e o envio e tudo mais. E aqueles que ajudarem também terão o seu calendário garantido, tá bom? Nós temos que resolver isso logo, porque calendário, vocês sabem, tem prazo fixo. Não adianta mandar calendário para vocês no mês de março, que já passou janeiro e fevereiro, não é mesmo? Então, eu queria recomendar muito isso para vocês. Vamos rezar? Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei do mundo, especialmente Brasil e Portugal. E até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodado Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado.